Seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o serviço de DHCP43 no MikroTik. Como funciona, né, como configurar. Mas o primeiro ponto a gente ressaltar é para que serve o DHCP43. Outro ponto é o que é o DHCP43. Bom, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre o assunto, basta você trabalhar com uma referência de serviço, como por exemplo uma RFC baseada no serviço de DHCP 43. O que é importante a gente ressaltar? 43, vamos lá, vamos tentar explicar aqui de forma resumida. Informações específicas de um fornecedor. Então, esta opção é utilizada para clientes e servidores para trocar informações específicas do fornecedor, do fabricante, né? Então, quais são as aplicações que você tem de recursos dentro do DHCP 43? Então, o nome já fala, DHCP, opção 43. Então, é um recurso que está dentro do serviço do DHCP. E esse serviço, ele tem a função de trocar informações entre estações ou servidores, ou estações e servidores. Então, uma estação dentro de uma rede local requer uma informação e o fabricante daquela rede especificamente, daquela composição, pode entregar uma informação ou coletar uma informação usando o serviço de DHCP 43. Basicamente, a gente pode mostrar até facilmente isso, que o DHCP 43 ele tem algumas características. Resumindo, é uma ação que o serviço vai fazer na sua rede, entregando essa informação, né, do fornecedor, do fabricante, no qual esse fabricante definiu ou projetou a sua estrutura do seu hardware. Por exemplo, hoje nós temos diversos recursos de DHCP com opções avançadas para entregar serviços de NTP, serviços de DNS, serviços de informações de endereço IP. Então tem outras informações que são relevantes. A Ubiquiti, por exemplo, usa o DHCP 43. A FiberHome também usa essa opção avançada de DHCP dentro da estrutura dos seus hardwares, entre outras 120, 82, etc. Quais são as premissas da Ubiquiti, por exemplo, com relação ao DHCP na opção 43? Ela utiliza a informação dentro do campo do endereço IP para que você possa utilizar esse endereçamento no caso do provisionamento dos equipamentos. Então, eu tenho um equipamento Unify e eu preciso indicar onde é que eu quero que ele seja provisionado. Então, eu uso esse campo do DHCP 43. A estrutura aqui do pacote e do recurso do serviço, ele já mostra para mim. Então, o código, ele tem, dentro da opção, um tamanho mínimo de 1. Né? No caso, esse 1 aqui é um octeto. E um octeto a gente tem dentro de um endereço IP. O endereço IP tem 4 octetos. Então, eu posso utilizar um endereço IP, que tem mais do que um octeto, dentro desse campo. Então, o que ele fala? Bom, o tamanho do pacote tem que ser no mínimo de um octeto, ou seja, 8 bits. Você tem aí também a informação específica do fabricante, que é o I1 e o I2. Ou seja, eu posso adicionar informações além de um endereço IP. No entanto, a condição mínima é que ele tenha esses 8 bits. No caso do endereço IP, que a gente vai falar, né, eu poderia fazer isso diretamente no MikroTik. Então, vamos lá. Dentro de um MikroTik, eu estou montando uma rede e eu pego essa rede, atribuo o endereço IP a ela, obviamente. Vamos colocar aqui o endereço 192.168.100.254, né? Uma rede de 24 bits. Na interface Ether2, por exemplo. E aplico, tenho o endereço IP. Vou subir o serviço de DHCP, e o serviço de DHCP eu vou atribuir de forma padrão, né, pelo wizard aqui do próprio MikroTik, para a gente não entrar em outros conceitos. Então, vou definir a faixa, montei lá o servidor DHCP, vamos supor que, por exemplo, o endereço de DNS seja o mesmo, que vai responder nomes na rede, o lease time, enfim, né, tem o servidor de DHCP montado. Dentro da rede que eu
criei automaticamente com o serviço, eu tenho a opção de configurar ou reconfigurar o meu DHCP server. Tenho lá o endereço, o gateway, tenho o DNS, e aqui embaixo eu tenho o DHCP Options, que esse é o ponto onde eu quero chegar. Então é aqui que a gente configura esse DHCP 43. No entanto, eu preciso criar o serviço primeiro. Então eu vou lá no serviço, na aba DHCP Server, em Options, adiciono uma opção, posso até nomear, Option 43, para ficar no inglês, bonito, né? O código, que é o 43, o código do serviço, e o valor. O valor ele tem que ser expresso, no caso do MikroTik e alguns sistemas operacionais, ele precisa ser expresso em hexadecimal. No caso, o serviço que responde a esse cara é 0x0104. 0x0104. Mais o endereço IP. Então, eu vou expressar rapidamente aqui esse endereçamento. Então, 192.168.100.254 é o meu endereço em questão. Vamos supor que eu queira atribuir o endereço para um IP dessa rede, que não é o 254, que é o gate. Pode ser o 200, um outro endereço IP. Então, lá no serviço DHCP 43, eu preciso atribuir quem necessariamente? Vamos lá. DHCP 43, faltou um Dzinho aqui. Eu vou atribuir o serviço, que é o prefixo 0x0104, isso faz parte da RFC, naquela estrutura do arquivo que eu estava mostrando, mais o endereço IP em hexadecimal. Então, é um pouquinho chato, mas simples. Então, o que eu preciso fazer? Converter o meu endereço IP, se o endereço IP que eu vou mandar a informação, por exemplo, a controladora do meu Unify, se eu estou dando como exemplo o Ubiquiti. Então, vamos supor que esse aqui seja o endereço IP da minha controladora. Controladora Unify. Só para a gente deixar um pouco definido aqui quais são os nossos objetivos, né? Então eu vou pegar esse meu endereço IP, que é da controladora, e vou jogar ele dentro do DHCP 43, que vai se encarregar em mandar isso para a rede, dentro do pacote IP que tem o serviço de DHCP, e entregar essa informação de quem? Do fabricante que ele definiu, que é a informação do endereço IP da minha controladora. Bem simples. O que eu faço agora? Tá ok, eu vou abrir uma calculadora, vamos lá. Calculadora. E com a calculadora, eu tenho que ser do modo padrão, tenho que entrar no modo programador, onde eu tenho lá a linguagem hexadecimal. Como ele está em decimal, vamos lá. Qual é o endereço IP? 192, né? Então, eu vou primeiro o octeto, que é 192 em decimal, em hexadecimal ele é C0, C0. O segundo octeto, 168. Vamos por partes, né? 168 em hexadecimal é A8, então A8. Terceiro octeto, 100, que é 64 em hexa, né? E o final 200, que é C8. Então está aqui, olha só, C8. Então C8. Então o meu endereço vai ficar simplesmente essa estrutura aqui, para a gente economizar um pouquinho de tempo. Que é o prefixo, mais o endereço IP convertido de decimal para hexadecimal. Essa vai ser a minha sintaxe do serviço de DHCP 43 no MikroTik. Então, eu vou atribuir esse valor aqui. Esse é o valor no qual eu acabei de explicar. Prefixo mais o endereço IP convertido. Ok, pronto. Eu tenho o meu DHCP configurado. Então, só perdi comunicação com o equipamento, vamos restabelecer. E aí eu tenho a opção de novo. Perdi a configuração porque a tela estava acessando por endereço MAC. Então, Option 43, o código é 43 e a sintaxe toda, né? Repetindo. Ok. Esse erro ocorreu porque eu estou com o serviço aqui do prefixo em letra maiúscula, era para ter colocado já como letra minúscula.
Então, 0x0104 o prefixo, o endereço MAC não tem problema de ser o endereço em letra maiúscula. Então, eu tenho aqui todo o meu percurso do DHCP43. Só tem um errinho aqui, 0x, C, perdão. O C pode ser maiúsculo, né? Que aqui no caso faz parte do endereço MAC. No caso do prefixo em hexa, o X é minúsculo. Então, corrigido aqui, beleza, tenho aqui o meu serviço operando. Agora, o que eu faço? Eu vou lá no meu servidor de DHCP, na rede na qual eu estou falando, e vou atribuir o nome do serviço. Estou vinculando onde é o serviço DHCP43 no meu bloco de IPs. Então, ok. Então, a partir de agora, todo o endereço IP que for entregue vai junto do pacote DHCP com a informação do DHCP opção 43. Quem vai conversar com esse DHCP 43? Somente os equipamentos que conversam essa linguagem. Ou seja, se eu falei de equipamentos Unify, o equipamento Unify ele entende essa linguagem, ele consegue receber o pacote e validar essa recepção, e ele sabe o que fazer com esse endereço, que é o endereço onde ele vai mandar o provisionamento dele lá para a controladora. Então pronto. No caso do MikroTik é um pouquinho mais difícil, né? O que a gente tem aqui como comparativo? Deixa eu mostrar na controladora. Na controladora Unify, se eu tenho um roteador USG, por exemplo, lá é mais simples, né? Porque eu vou na configuração da rede, se eu estiver falando da rede default, pode ser essa daqui mesmo, né? Eu tenho aqui a opção de DHCP Network Application. Então, qual endereço eu estou falando? 192.168.100.200, que é o endereço da minha controladora. Ou seja, este DHCP do MikroTik, que eu dei de exemplo, né, ele vai entregar dentro do pacote IP o serviço do DHCP opção 43. Legal. E se eu tiver o SG na minha rede? Então, é só eu ir lá na rede que o SG está enviando para essa rede em específico e adiciono o endereço de IP da minha controladora. É simples, é bem simples. Então, quem entrega esse endereço IP aqui é o serviço de DHCP. E aí eu salvo essa opção lá no caso da controladora. Então, são as duas formas. Se eu tenho o SG, eu vou usar dentro da controladora, ou se eu tenho o MikroTik, eu tenho que fazer uma manobra um pouquinho mais delicada e fazer uma conversão. Mas também é simples. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.